Vamos entrar nesse caso que está repercutindo em todo o país, aliás, fora do Brasil também, porque é uma história absurda. Você deve ter notado aí nas redes sociais um termo, estupro culposo. Pois é, está se referindo, gente, ao caso da jovem Mariana Ferrer, que alega ter sido estuprada em um clube em Florianópolis, lá na capital catarinense. O acusado é um empresário. Esse assunto, então, tomou conta das redes sociais e a Corregedoria do Tribunal Superior de Justiça vai apurar a conduta do juiz que atuou no caso. Imagens do julgamento foram divulgadas e mostram a jovem sob forte ataque do advogado do réu. E mesmo assim, o juiz não fez praticamente nada, não interviu ali no momento. Nós temos uma reportagem e vamos trazer essa discussão aqui para a nossa região também. Antes, vamos entender melhor essa história que está ganhando o país. No Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como estarrecedoras as cenas do julgamento de Mariana Ferrer e afirmou que a justiça não deve ser instrumento de humilhação e tortura. As cenas a que o ministro se refere foram publicadas pelo portal The Intercept Brasil. Mostram um trecho da audiência onde estavam a jovem, o advogado do empresário André Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, e o juiz do caso, Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis. O advogado se dirige a Mariana. Peço a Deus que meu filho não encontre mulher que nem você. A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão a diversos outros, manipular essa história de vídeo. Ele mostra fotos da jovem que, nas palavras dele, são em posições ginecológicas. Mariana começa a chorar. E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. O juiz diz que pode suspender a audiência para que Mariana se recomponha. Ela pede respeito. Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Depois da audiência, o juiz emitiu a sentença. O SBT Brasil teve acesso à decisão publicada em setembro. No documento, o juiz conclui que não há provas suficientes para a condenação, apenas a palavra da vítima. E cita que é melhor absolver sem culpados do que condenar o inocente. Segundo os trechos da denúncia do Ministério Público divulgados pelo Intercept, o denunciado não tinha como saber se havia ou não consentimento da vítima e que, assim, ele não teria intenção de estuprar, fazendo referência ao que chamou de estupro culposo. A expressão estupro culposo não existe no Código Penal, nem na doutrina, nem na jurisprudência brasileira. É uma clara tentativa de culpar a vítima de um crime tão grave. Portanto, incabível a figura do estupro culposo, uma vez que não se estupra para acidente. O caso, de acordo com o relato de Mariana, ocorreu em 15 de dezembro de 2018, durante uma festa em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Em nota, a OAB de Santa Catarina diz que, após receber as informações do processo, vai chamar o advogado para que ele preste os esclarecimentos sobre a conduta. Diante da repercussão do caso, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça decidiu apurar a conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, durante a audiência. O CNJ atendeu um pedido do conselheiro Henrique Ávila, que argumentou que a vítima foi humilhada sem que o juiz evitasse a violência. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina instaurou um procedimento de apuração dos fatos. O Ministério Público de Santa Catarina afirmou que o réu foi absolvido por falta de provas e que não é verdadeira informação que o promotor teria se manifestado pela absolvição do empresário por ter cometido estupro culposo, que não existe no ordenamento jurídico. Vamos trazer essa discussão para cá agora, para a nossa realidade. Durante esse julgamento, a defesa do acusado alegou que o homem não sabia que a vítima não estava na sua capacidade plena de consentir o ato sexual. O termo estupro culposo acabou se tornando o assunto mais comentado em todas as redes sociais. Eu tenho certeza que você viu algo assim. Mas afinal, o que é isso? Vamos aprofundar um pouco mais a discussão sobre esse assunto, por isso eu chamo ao vivo agora a nossa repórter, Aline Ribeiro. Ô Aline, como que as autoridades aqui locais da nossa região estão vendo o uso desse termo aí, estupro culposo? E é claro que não é previsto em lei, não é mesmo? Oi, Fernando, eu volto a participar ao vivo para falar agora sobre esse caso que chamou a atenção ontem, né? Acho que é impossível quem não ficou sabendo, quem não viu, seja no Facebook, Instagram, Twitter, TV, né? Foi uma coisa que chamou muita atenção, principalmente para a mulher, né? Eu acho que quem assistiu o vídeo ali da Mariana se sentiu assim humilhada, né? Não entendeu muito bem o que estava se passando ali. Eu acredito que nenhum assassino é tratado da forma que ela foi tratada ali. Enfim, foi tudo muito absurdo, né? Então a gente está aqui com a presidente da OAB,
a Ana Cláudia, e a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, né, sobre essa situação, esse estupro culposo, né, essa palavra, esse termo que a gente nunca tinha ouvido falar, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui, no geral, sobre essa sentença, né. Ana Cláudia, como que funciona, então, essa situação? Estupro culposo, o que seria isso diante dessa sentença que o André Aranha ali recebeu? Bom, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, num momento muito difícil, muito triste para o Poder Judiciário, por ter uma decisão como essa. Veja, na sentença, isso é importante a gente esclarecer, são quase 50 páginas, ou talvez um pouco mais, e em nenhum momento existe esse termo estupro culposo, tá? Porém, o rapaz, o agressor, né? Réu, então no caso, ele foi absolvido, porque não teve prova de que ele teria cometido estupro. Por isso que, diante de todos os argumentos que constam na sentença, uma forma de explicar foi colocar o estupro culposo. Não existe essa figura penal, estupro culposo. O estupro, ele já vem com o dolo. Então, se é estupro, já tem o dolo ali. Não tem como falar, eu não queria. E, mais grave, se a pessoa não estava em condições de responder por si, ela é vulnerável. Consequentemente, é pior ainda, porque eu não consigo me manifestar, eu não consigo agir e eu sou violentada por uma pessoa estando inconsciente. Então, basta isso para a gente a caracterizar como crime. Tá? Então, no caso, a gente diz que, para mim, o que mais me choca não é a questão da sentença em si, porque essa sentença ela vai ser revisada. Ela vai para um tribunal que vai analisar todo o processo, se houve a prova, se foi feita de forma adequada, pode voltar para fazer uma nova análise, pode anular essa sentença. Então, o processo ele vai ser revisto em fase de tribunal. O que é grave é a violação dos direitos da mulher. Então, é muito grave o que aconteceu naquela audiência por omissão do promotor, por omissão do juiz e pela conduta inadequada, antiética do advogado. Doutora, só para te interromper aqui, para fazer uma pergunta. Como que a senhora vê, então, toda essa situação, né? O vídeo ele foi vazado ali, né? A gente assiste, não entende muito bem a posição do advogado, que a todo momento é muito agressivo nas palavras. O juiz não se posiciona. Como que você vê essa repercussão aí na internet, na TV, né? Porque ficou muito grande o caso. Ficou. E, na verdade, isso aí é uma violação dos direitos, como eu falei. A Constituição, ela já diz ali que todos somos iguais, né? Nesse Estado democrático de direito que nós vivemos. Então, não é permitido nos dias atuais que uma vítima, seja ela mulher, seja ela negra, independentemente da raça, do credo religioso, ela seja tratada de forma desigual. E ali, a forma que foi instigado para que ela respondesse, violentado, trabalhado no psicológico dessa menina, que ela começa a ficar apavorada, mudando as provas, mostrando fotografias que não tinham nada a ver com o processo. Não importa se eu usei uma saia curta, se eu usei uma saia comprida, eu preciso ter respeito, e ela tem. E parte da presunção, não era ela ali que era ré no processo, ela era vítima. E como vítima, ela tinha que ser tratada de forma acolhedora, num ambiente acolhedor. Então já começa por uma audiência, que foi uma audiência por vídeo, onde não tinha uma mulher, não via a presença ali, talvez eu precise olhar o vídeo por completo, a presença do advogado, ninguém se manifestou na defesa dela, apenas o juiz, no momento, ele fala, olha, você quer parar para beber água, para se recompor? Ou seja, vou te dar uma oportunidade de misericórdia. Então, isso tudo foi uma agressão, e é uma agressão à classe. É uma agressão à mulher, é mais uma brutalidade que se faz em relação à mulher, a falta de respeito. É você chegar e a pessoa, por ela ser homem, ela se acha superior e ela faz predominar o machismo sobre a mulher. Então, o que importa é a forma que você está, a forma que você se veste, e a partir daí eu já faço um pré-julgamento. E com esse pré-julgamento eu vou incutindo coisas na tua cabeça para te desestabilizar, e com isso eu ganhar um processo. Essa não é a conduta. O processo ele tem que encontrar a verdade real dos fatos. Ele tem que buscar justiça em paridade, em igualdade. Todas as vítimas, a vítima, a réu, todo mundo tem que ser tratado com respeito. E cabe ao judiciário, nesse caso ainda, o Ministério Público, ele teria a obrigação, como defensor da lei, defensor da Constituição, em sair ao lado daquela moça e não permitir esse tipo de coisa se o advogado não fizesse.
Então, a OAB já se manifestou, é lamentável tudo isso que aconteceu e para a gente realmente é muito triste saber que isso aconteceu no meio judiciário. Espero que seja modificado. Muito obrigada por participar com a gente. Eu vou devolver para o Fernando lá no estúdio. Só que antes eu vou até falar umas palavras aqui, porque eu acompanho esse caso desde 2018, eu acompanhei toda a situação, a gente vê nas redes sociais o desespero da Mariana em tentar provar algo e ali no momento eles falam que ela só queria chamar a atenção, que ela estava com a carreira, enfim, acabou a carreira dela. Então, assim, a gente se pega pensando, né, meu Deus, o que vai acontecer, né? A gente está sujeito a qualquer coisa mesmo. E como mulher, às vezes a gente para e pensa, será que realmente é só denunciar, né? Porque ela denunciou. E fica esse questionamento, Fernando, eu devolvo para você no estúdio. É preciso, Aline Ribeiro, avançar muito no tema e transmita, por favor, aqui os meus parabéns para o presidente da OAB, que foi muito direta, foi firme em repudiar essa situação. Ela não ficou passando panos quentes, não. Foi direto ao ponto, também achando um absurdo tudo isso que aconteceu. Parabéns por esse posicionamento bem firme, inclusive.